O programa a seguir aborda violência e crimes perversos e não é recomendado para menores de idade ou pessoas sensíveis. Oi, gente, boa noite! Mais um Além do Crime podcast começando aqui. Eu sou Bruna Chagas e estamos no D24, no YouTube do D24 e também na TV, isso mesmo, na Record News Manaus, TV Diário do Amazonas. Gente, quero agradecer novamente... Canal 27.1 na TV aberta ou 78 NET. É que eu sempre esqueço, mas aqui comigo na bancada, Trícia Tados, bem-vinda de novo, a nossa querida companheira, a nossa Elisângela Mota, psicóloga, e nós estamos aqui também recebendo o doutor, delegado Bruno França, lá do Mato Grosso. Por quê, né, Trícia? A gente vai falar de um caso super tenso hoje, vocês já viram nas nossas redes sociais, que é o caso da chacina em Sorriso, no Mato Grosso, né? O nosso podcast abrange a região norte do Brasil, né, Trícia? E esse caso realmente foi muito tenso no final do ano passado, e vocês já vão saber. Mas antes, a gente precisa falar das nossas redes sociais, não é isso, Trícia? Reforça aí para onde conseguem assistir a gente nesse momento. Nesse momento, estaremos ao vivo no YouTube do D24, também na TV, no canal 27.1 aberto ou 78 NET. Façam suas perguntas para o delegado. Isso mesmo, já ele já vai Dr. entrar. Bruno França, que vai conversar com a gente sobre essa chacina, que foi um dos crimes mais tristes que se tem notícia. É verdade, esse crime realmente é chocante, mas vamos logo chamar o caso. Tânia, por favor, coloca o caso para as pessoas se lembrarem desse caso que realmente marcou o Brasil. Em uma cena brutal, uma mãe e suas 3 filhas foram mortas dentro de casa no bairro Florais da Mata, em Sorriso, Mato Grosso. O crime ocorreu entre a noite de 24 de novembro de 2023 e a madrugada de 25, mas só foi descoberto pela polícia no dia 27, quando os corpos das vítimas foram encontrados dentro da residência de uma forma que deixou até os peritos chocados. Segundo a polícia, 3 das 4 vítimas foram encontradas degoladas e com sinais de abuso sexual. Já a criança teria sido morta por asfixia. Para saber o desfecho e os bastidores desse crime brutal, acompanhe agora o Além do Crime podcast. Esse crime realmente, para mim, é uma revolta. Eu acho que para todo brasileiro, né? Porque como é que se dizima uma família dessa forma? O pai até hoje está inconsolável. Inclusive, uma das notícias que eu li recentemente é que ele está, inclusive, processando o estado do Mato Grosso, porque esse criminoso já tinha cometido um crime parecido, né? Mas para falar melhor sobre isso, eu quero que vocês agora vejam o delegado. Gente, a gente está pelo Zoom, pelo WhatsApp, a gente está tentando falar aqui com o delegado ao vivo, Bruno França, que comandou aí essa operação, que conseguiu prender esse cara em menos de 3 dias, se eu não me engano. Doutora Elisângela, nós estamos aqui falando de um caso dos mais cruéis que a gente já comentou. O caso de um pai caminhoneiro que sai para trabalhar e deixa em casa esposa e 3 filhas. Uma filha de 19 anos, uma filha de 13 e uma filha de 10. Morava numa casa muito boa, uma família muito bem estruturada, uma mãe muito presente, por volta dos 45, 46 anos. Ao retornar, ele não encontra nenhuma delas com vida, né? O crime foi resolvido com muita rapidez, com muita presteza pela equipe do Dr. Bruno França, mas se trata de um dos crimes mais absurdos, porque o sujeito fica observando a conduta, a rotina da família, e ele era funcionário
de uma obra vizinha. Ele estava na fase já de reboco de paredes e ele utiliza um andaime para pular do muro para dentro da janela da cozinha da residência. Pode continuar. E nisso ele apanha uma faca de cozinha da própria residência e ele inicia, o alvo dele era a mãe. Sabe-se que era a mãe, porque o outro crime semelhante que ele tinha cometido, a vítima, que se salvou por muita sorte, ela tinha muitas semelhanças, tanto de idade quanto semelhança física, né, com a vítima dessa tragédia. A outra coisa é que ele tem uma característica muito, como os criminosos chamam de assinatura, né? Assinatura criminal. Ele tem a prática de esgorjar, que é diferente de degolar, porque o degolar, a nuca, né, é por trás e o esgorjamento é pela parte frontal, né? Geralmente de uma ponta a outra. Esgorjar e violentar as vítimas enquanto elas estão ainda se debatendo. Eu queria saber um pouco mais por que esses criminosos em série, por que eles têm que deixar uma assinatura do crime deles, a marca, né? Eles utilizam mesmo modus operandi. Bom, antes de responder, obrigada mais uma vez pelo convite, Bruna, Trícia. Cumprimento também o doutor, o delegado, o Bruno. É uma satisfação estar aqui com o senhor, falando, né, tecendo aí algumas questões sobre esse crime. Bom, é importante são várias nuances quando você faz essa pergunta. Considerando que o Gilberto dos Anjos, né, ele foi, vamos dizer assim, o perfil dos crimes que ele cometeu, a gente pode traçar um perfil, inferir que o mesmo tem aí uma psicopatia do tipo serial killer, porque ele comete, então, 3 assassinatos com o mesmo modus operandi, e também tem anteriormente essa tentativa foi estupro e a tentativa de homicídio lá. Na verdade são 3 assassinatos iguais e um por asfixia. Sim. Isso. Pois é, por isso que eu digo que os 3 foram iguais. Sim. Né? Então, por isso também se considera a questão do serial killer. Então, a gente precisa pensar que estamos diante, então, de uma pessoa que ela tem uma funcionalidade psíquica diferente, a partir de um transtorno que é a psicopatia, correto? E aí a gente tem, assim, a classificação da psicopatia, que é um transtorno mental, né, classificado pelas nossas classificações oficiais como um transtorno de personalidade grave. Nós temos, então, também ali a característica do serial killer, que, falando só sobre serial killer, a gente tece várias e outras e inúmeras características, e uma delas é realmente deixar vamos dizer, essa marca. Então, por que deixa essa marca? Porque a funcionalidade psíquica, ela é patológica, ela é doentia. Né? E nessa perspectiva psicopatológica, trazer a calcinha ou deixar marcado o cadáver com uma sua marca, é como se fosse tá relacionado ao poder, está relacionado ali a uma satisfação muito pessoal, né, de superioridade. E, doutora, quando ele leva uma calcinha, um objeto da vítima, ele leva como forma de souvenir para reviver a sensação de prazer toda vez que ele está de posse daquele objeto? Bom, a gente não pode afirmar que isso aconteça.
Mas Porque geralmente nesse tipo sim. de psicopatia, sim. Porque a gente precisa entender que essa motivação ela é psicológica. Então, claro que normal, dentro de uns parâmetros sociais e mesmo cognitivos e de personalidade, isso não é normal. Mas essa motivação de, será que ao pegar a calcinha eu vou reviver essa excitação sexual? Aí é um cunho muito que a gente precisaria investigar, talvez conversando com ele, entrevistando, mas assim, geralmente sim, mas pode ser que seja como eu te falei, essa sensação de poder e de vitória e de mais uma. Então, olha, eu já matei X, olha aqui, isso aqui é o meu recorte de assassinatos. E isso eleva o seu eu, né? É um egocentrismo muito anormal. Gente, só que conseguimos o contato com o delegado Bruno França, né? Doutor, agora sim estamos online com o doutor Bruno França. O senhor pode falar que a gente está lhe ouvindo. Então, para agradecer o convite aí para participar do programa de vocês. É uma situação complicada, né? Estou ouvindo a doutora falar, realmente é uma situação que foge do comum, né? Do padrão de criminoso, de homicídio que você trabalha no dia a dia. E acaba sendo um desafio, né? Para a gente se melhorar como profissional, para conseguir entender, né, o que leva uma coisa dessa a acontecer e, consequentemente, identificar, né, os motivos do crime, o seu autor, e poder levar as consequências legais para o criminoso e também tentar se preparar, né? Que foi o que a gente fez para evitar que isso volte a ocorrer, Doutor, seja em Rio, seja em qualquer lugar. Doutor, um crime como... crime como esse, ele geralmente é muito difícil de ser desvendado porque falta a motivação, né? Você não consegue... É muito mais fácil desvendar a autoria de um crime quando você encontra a motivação, né, daquele suspeito. No caso desse cidadão, ele não existia motivação nenhuma, né? Ele não ganharia absolutamente nada a não ser numa mente doentia em dizimar a família do seu Regis, né? Apesar, só adendo, né? Só para complementar a Trícia, apesar que no depoimento, pelo menos o que eu li, doutor, ele falava que queria roubar no primeiro momento, né? Mentira! Mas eu quero saber, que é isso que a gente quer saber, desse início todo seu, né? Como é que foi para você chegar na investigação, como é que você chegou nesse suspeito, enfim, a palavra é sua. Conte os detalhes. Não, assim, primeiramente, o que acontece? Não é que não exista crime sem motivação, né? Não existe um crime sem motivação. O problema é que, alguns casos como esse, a motivação ela não é externalizada para as pessoas de fora. Então, ela só existe na cabeça do criminoso. Então, assim, a motivação ela existe, mas unicamente na cabeça do criminoso. Então, fica difícil, porque a gente que está de fora, não existe um ato externo que possa te apontar como motivo para o crime, que consiga fazer você isolar um suspeito, né? Então, a situação é muito complicada nesses casos. É um crime que, se a gente não conseguisse identificá-lo em curtíssimo prazo, como foi, seria muito difícil que ele fosse identificado depois pela polícia. A gente tem que reconhecer isso. Exatamente por isso que você diz que a gente não teria uma justificativa para apontar para suspeito algum, né? Então, a gente conseguiu identificá-lo, porque a gente fez um isolamento de perfis possíveis, né, que poderia ter cometido aquilo, e analisamos quem teria acesso à casa para fazê-lo. Aí acabou que tinha a obra, né, do lado, e aí a gente iniciou as investigações ali, as entrevistas, as análises, as pesquisas do pessoal da inteligência que estava na delegacia, para conseguir chegar no suspeito e confirmar a autoria, né, rapidamente, aproximadamente 50 minutos, 1 hora depois do crime ser descoberto, ele já estava elucidado. Doutor, uma das coisas que chamou bastante atenção também, quando a gente começou a saber da notícia e se espalhou pelo Brasil todo, o lance da mãe. Quando esse criminoso entrou na casa, né, ele entrou por cima, né, eu esqueci agora da palavra. Andaime. Isso. E aí ele já foi atrás, já viu logo a mãe, né? E assim, se eu não me engano, a mãe lutou muito, não é isso? E, inclusive até ficou com um tufo de cabelo dele, que também ajudou na descoberta do criminoso, do Gilberto. O que acontece, né? Ele falou com a gente, né? A gente imaginava já
que a mãe seria o alvo, que era um perfil semelhante à vítima dele de Lucas do Rio Verde, que é uma cidade a 54 quilômetros de Sorriso, né, que é onde ele tentou matar a primeira vítima que ele estuprou. A gente acredita que, na verdade, a intenção dele era render a vítima na cama, dormindo, como ele fez em Lucas. Todavia, a mãe estava acordada. E aí, quando eles se depararam, realmente entraram em luta corporal, tanto a mãe quanto a filha mais velha. Quanto a essa questão do cabelo, ali na cena do crime, a filha mais velha que segurava um tufo de cabelo, e ele tinha um tufo de cabelo faltando. Só que depois, as análises periciais mostraram que o cabelo que ela arrancou dele, ela jogou fora. O cabelo na mão da vítima era da própria vítima, que ela foi arrastada pelo cabelo, né? E ele cortou a mão dela com a faca para soltar. Ai. E aí o cabelo era dela, mas só que ela também arrancou o cabelo dele. Só que a quantidade de prova pericial desse caso é absurda, né? Tem DNA do agressor das 3 vítimas sexuais, questão de sêmen, as roupas ensanguentadas encontradas no andaime dele tem o DNA positivo das 3 vítimas. Então essa questão aí laboratorial, depois ela veio para solidificar, né, aquilo que a polícia já tinha descoberto com a investigação ali de campo. Mas então, nesse ponto é bem tranquila a situação de prova de autoria e materialidade desse crime. Doutor, a sua primeira suspeita foi pensar que ao lado havia uma obra com 15 homens, né? E que aqueles homens estavam na faixa etária mais provável dos agressores desse tipo de crime. Conta um pouquinho para o nosso telespectador qual é a faixa uma faixa etária mais frequente do criminoso desse tipo de crime sexual. O que acontece? É porque o pessoal, a gente entrou na casa e viu a cena do crime, né? A cena do crime indicava muita luta, resistência das vítimas, uma violência sexual visível, né? E assim, uma clara situação de superioridade física do agressor contra as vítimas. Então, assim, a primeira coisa que a gente identificou é que os agressores seriam do sexo masculino e que estariam em idade sexual ativa, certo? E que provavelmente seriam pessoas saudáveis, que teriam força para imobilizar e causar tamanha violência às vítimas. Concomitantemente, a gente reparou que tinha um andaime da obra que dava acesso à casa. E aí, na obra, todas as pessoas que trabalham se encaixam nesse perfil traçado, primariamente, de homem sexualmente ativo com força física desenvolvida, que seria capaz de cometer o crime. Foi nesse momento que eu chamei o coronel e falei, vamos isolar a obra, entendeu? Assim, a gente vai investigar depois, mas vamos primeiro eliminar esses suspeitos, porque eles são todos elementos que se encaixam no perfil que a gente traçou, que cometeu isso, que é um homem de idade sexual ativa, que teria acesso à casa, e todos eles se encaixavam. A gente isola a obra e começa a investigação de um por um das pessoas que estão ali dentro. Doutor, no momento que o senhor isola a obra e começa a pedir a documentação deles, o senhor já matou a charada no momento que viu que ele já havia cometido outros crimes, não é verdade? O que aconteceu foi o seguinte, a gente isolou a obra e eu pedi para os investigadores iniciarem as entrevistas com os presos, enquanto eu olhava mais algumas coisas na cena do crime. E aí eu fiquei com o perito na cena do crime, a gente identificou o tamanho do pé do criminoso por uma impressão de um chinelo perfeito que tinha no sangue, no chão da cena do crime. E aí, né, com base nisso, a gente já tinha mais uma informação para dentro daquelas 15 pessoas, né, você elimina quem não se encaixa naquele perfil. Quando eu estava saindo da cena do crime, que é imediatamente do lado da obra, um jornalista, colega de vocês, me chamou e me colocou na linha com uma mulher cujo marido trabalhava na obra. E ela me deu uma informação que foi, assim, poupou tempo, né? A gente provavelmente chegaria no autor, porque a gente ia checar todo mundo. Sim. Só que ela me informou que o rapaz de camisa amarela era o único que não tinha ido na cena do crime. Porque quando descobriram que tinha 4 corpos ali, todo mundo da obra parou de trabalhar e foi lá. De curiosidade. Por curiosidade. Ele, como Então, já normal. sabia o que tinha acontecido, ele não precisava ir. Isso chamou muita atenção, né, doutor? Isso, eu conversei, eu estava com o Márcio, investigador, falei, Márcio, por que esse cara sabe aqui que ele não veio ver? Porque
assim, é natural. Isso é ruim, mas é do ser humano. Se você vê um acidente de carro na rua, você diminui a velocidade que você quer ver o que aconteceu. Isso é natural do ser humano. E aí, quando falou que ele não foi, eu falei, mas vamos começar por aquele vai ser o primeiro. E aí não teve, a gente começou as entrevistas, ele começou a se contradizer, tal, e aí eu peguei o documento dele e mandei para a inteligência na base, na delegacia. Foi quando eles me retornaram com a informação de que ele tinha cometido um crime idêntico a esse em Lucas Rio Verde e tinha cometido um latrocínio em Goiás. Aí eu falei pro Márcio, Márcio, é o cara. Aqui é o cara. A gente só precisa arrumar a prova agora. Quem é, a gente já sabe. E aí a gente foi atrás de elemento de prova para conseguir prender ele, né? E ele, nesse momento, escondeu as provas, disse que não tinha chinelo, e o senhor o fez levar no container onde ficavam os objetos pessoais dele e encontrou não só o chinelo, né, que deixou em impressão na cena do crime, mas também objetos pessoais das vítimas. E as roupas também ensanguentadas, né? Teve esse caso aí também. O que aconteceu? Eu perguntei, o Márcio, o investigador tinha perguntado para ele do chinelo e das coisas dele, e ele falou que não tinha. E aí eu conversei com o perito falou, Bruno, o crime foi sexta-feira à noite, pelo estado dos corpos. Foi na sexta-noite. Aí eu cheguei pro mestre de obra e perguntei para ele, falei, quem estaria aqui na sexta-noite? Ele falou, só tem uma pessoa que fica aqui à noite, que é o caseiro da obra. E aí, quando eu perguntei quem era o caseiro, impressionantemente, era exatamente ele. Indicava, aí eu falei, mas então ele mora aqui na obra? Ele falou, mora. Aí eu voltei nele e falei, olha, eu sei que você mora aqui, eu sei que as suas coisas estão aqui. Onde estão suas coisas? Aí ele me entregou, a princípio, só o chinelo, né? Que eu levei lá para dentro da sala, da cena do crime. O perito, o chinelo tinha uma cada impressão de chinelo é igual uma digital, ela não é igual a outra, porque cada pessoa pisa no chão de um jeito. Sim. O perito, ao olhar a marca com o chinelo, ele me informou que não era só o mesmo modelo, que certamente aquele chinelo tinha feito aquela marca. Por conta da pisada, as marcas que se deixam no chinelo, os formatos, né? Que as pisadas deixam nos chinelos. Sim, cada pessoa tem um solado de chinelo próprio pela forma que pisa. E aí eu retorno e eu não acusei ele de ter cometido o crime. Eu já perguntei. Falei, olha, me explica por que você fez isso. Sim, aí ele pegou e falou, eu tava drogado, me desculpa. Aí eu já falei, me entrega o resto das coisas. Ele falou que a roupa tava no container. E aí a gente começou a conversar com ele ali e levou ele para delegacia, né? Porque a situação era de muito perigo. O pessoal, se percebesse que ele estava preso ali, certamente eu lincharia. Outra coisa que... Sempre eles vêm com essa história, né, doutor? De, tô drogado, tô bêbado. Como se droga fosse um excludente de culpabilidade. Né? Mas, doutor, nesse momento o senhor também foi muito, muito sagaz, porque... Se o senhor tivesse o algemado, ou aparecesse para os populares o que estava ocorrendo, com certeza o senhor teria que tratar com uma confusão generalizada, um linchamento, né? Como é que o senhor teve, assim, essa presença de espírito de fazer com que as coisas acontecessem para que não houvesse a justiça com as próprias mãos? Na verdade, a gente tem que ser justo. Quando eu descobri que era ele, a primeira reação minha foi pedir uma algema pro policial. E aí eu comecei a me dirigir em direção a ele. Aí um outro policial falou, doutor, será que não vai dar problema se a gente algemar esse rapaz aqui? Aí eu parei, fiz uma reflexão e concluí que seria impossível segurar a multidão se eles percebessem que o rapaz estava preso. E aí a gente anda como se fosse conversando com ele e somente lá na beira da viatura é que o pessoal repara que ele tá detido, né? E aí a gente já coloca ele e já leva embora. Que não dá mais tempo da revolta popular, né? Agora eu vou perguntar da psicóloga Elisângela, né? Elisângela, o crime foi bem cruel, a gente sabe, tem detalhes chocantes mesmo, de quase degolar, que não foi degolado, né? A Trícia falou no início, foi esburjar, né? E assim, eu queria saber dessa parte da perversidade, porque ele é um estuprador praticamente em série. Claro que você não conversou com ele e tal, né? Mas supostamente, né? Eu queria que tu falasse um pouco dessa parte do sadismo que a gente vê no que ele fez e também um pouco dessa perversão. Ok. Então, o perfil, eu não tenho acesso não tive acesso, né? Ao laudo, etc. Mas a gente sempre tenta avaliar a partir desses dados. Então, assim, o que é para a gente entender, pessoal que está acompanhando,
o que é o sádico, né? O que é o sadismo? Vamos pensar assim. Na psicologia, a gente tem a classificação dos transtornos, né? Dos transtornos de personalidades, e nós temos também transtornos relacionados à questão sexual. São os chamados de perversão sexual. Então, dentro dessa classificação, nós temos o que muitas pessoas conhecem, é o sadomasoquismo, o masoquismo e o sadismo. Então, o que é esse ser sádico? Ele sente prazer sexual, né, humilhando as pessoas e usando de força, né? Então, ele provoca, ele humilha, ele causa um dano, né? Diferente um pouco dos outros tipos de características que estão dentro dessa classificação dos transtornos de preferência sexual. Então, falar de um sujeito que é sádico é pensar que é um sujeito que tem um transtorno de ordem sexual também, tá? Sim. Então, a principal característica... Parafilia, né? Não, a principal característica é que ele sente prazer humilhando as suas sadismo, né? subjugando as suas vítimas. A necrofilia, ela também é um outro tipo de transtorno de personalidade, correto? No qual essa pessoa ela se relaciona, ela tem prazer e excitação sexual com pessoas mortas. Então, é aquela pessoa que vai lá no cemitério, consegue desenterrar uma pessoa e ela tem relações sexuais. Ou então ela tem um ato de masturbação frente ao corpo. Ali, o corpo não, né? Aos restos, né? Aos restos mortais. Então, assim, com relação a esse crime, ao Gilberto dos Anjos, aí o doutor ele pode até, de repente, complementar, ou até pode também dizer que se eu estou errada, mas eu não vou afirmar, porque a gente não tem um laudo especificamente. Mas, por que quando eu comecei a ler o crime, por que vem essa ideia de necrofilia? E aí, doutor, é muito também, que vai até um questionamento meu. Pelo que eu acompanhei, quando o Gilberto, antes de ele estuprar as vítimas, ele corta, então, a garganta das 3, correto? E aí ele começa o estupro. Entre o estupro da mãe até a terceira filha, a do meio, é o tempo suficiente para ela já estar morta. E quando ele chega a essa vítima e estupra, então ela já se encontra morta. Aí o senhor pode me dizer se eu estou errada, pelo menos é o que eu li lá. Então, quando essa vítima está morta e ele pratica ainda assim o ato sexual, por isso veio essa caracterização de necrofilia. Sim. Tá? Mas, assim, no meu entendimento, foi muito mais pela excitação e pelo sadismo do que propriamente uma pessoa, ele é um necrófilo. Porque o necrófilo, ele só pratica atividade sexual com pessoas com cadáver. Mas eu acho, e a pergunta que eu gostaria de fazer pro doutor Bruno... São 2 perguntas aí, doutor. é o seguinte, salvo engano, elas ainda estavam agonizando quando foram estupradas. As 2 primeiras. Tem essa história, 12 minutos que tem isso, doutor? As vítimas ainda agonizavam no momento do estupro? Só esclarecendo aqui a situação. O que acontece? Não tem nenhuma possibilidade de ser uma situação de necrofilia esse caso. Tá, o doutor tem razão. Não é. O que acontece? A ideia dele, o modus operandi dele seria render a vítima na cama, estuprá-la e após o estupro cortar-lhe a garganta. O problema é que as coisas não desenvolveram como ele planejou. Então, para que ele conseguisse estuprar as vítimas, ele teve que lesionar elas gravemente. Então, a perícia final já veio e ela é completamente perfeita com o que tinha na cena do crime, que eu estive lá. O que aconteceu? Ele lesiona a mãe gravemente e a mãe cai lesionada e aí ele entra em luta corporal com a filha mais velha. A filha mais velha tenta fugir para o quarto da filha do meio. Quando chega lá, ele lesiona gravemente a filha mais velha, a coloca do lado da cama agonizando e estupra a menina de 13 anos. Durante o estupro da menina de 13 anos, ele corta a garganta dela, durante o ato. Entendi.
Entendeu? E aí, quando ele termina, as duas ainda estão vivas. Ele relatou isso pra gente em interrogatório, que as duas agonizavam ainda, já quase mortas, mas estavam vivas. E aí ele estupra a filha e depois a mãe. Ocorre que o laudo pericial, né, depois isso foi divulgado, aponta que depois houve novo estupro com a vítima morta, né? Mas, assim, como a doutora disse, não se trata daquele desejo por cadáver. A menina de 13 anos foi esforjada durante o ato sexual. E as outras foram lesionadas para que ele conseguisse cometer os atos, porque elas estavam atacando ele. Então, esse banho de sangue ocorreu, na nossa opinião, porque as coisas não saíram como ele queria. Ele queria fazer o que ele fez em Lucas. Ele entrou numa casa com várias mulheres, estuprou uma e cortou a garganta de uma, que sobreviveu, que reagiu e a faca quebrou. Mas a gente acredita que seria o mesmo modus operandi de Sorriso. Porque ele falou no depoimento dele que ele investigava a casa desde o começo da semana, mas quando a mãe chegou, que ele resolveu entrar. Por isso que a gente acha que o alvo dele era a mãe. A mãe estava viajando, chegou no dia do crime. Era isso que eu ia até colocar aqui, doutor, que realmente, como ele fazia esse stalking aí com a vítima, né? Ele teve a chance, se a intenção fosse atacar as meninas, ele teve a chance de fazê-lo, mas não fez. E aí, doutor, aproveitando, o senhor que acompanhou, esteve com ele, como foi assim durante a investigação e o depoimento dele, a questão emocional, vamos dizer assim, ao relatar todo o crime, depois confessou, e depois que saiu aí todos os laudos periciais e tudo mais, como é que ele se porta, então, diante de vocês quando comete esse crime? Olha, assim, a gente não interrogou ele depois dos laudos, né? Depois dos laudos, quem interrogou ele foi o juiz e o promotor, porque o laudo demora um tempo para ficar pronto. Mas, no nosso interrogatório, ele confessou o crime e, assim, ele não demonstrava absolutamente nenhum remorso. O que ele demonstrava era uma tristeza, porque ele sabia que ele não ia sair da cadeia nunca mais, né? Então, ele estava triste, porque ele sabia que não tinha como ele se livrar dessa situação. Agora, remorso pela desgraça imposta às vítimas, ele não tinha nenhuma. Nenhuma mesmo. Doutor, na verdade eu ainda fiquei na dúvida, também estava até conversando nos bastidores com a Elisângela, a psicóloga, porque ele estuprou todas elas, na verdade só não a pequena, a menorzinha, né? Por que ele não fez isso, já que ele já estava fazendo isso? Mas mesmo assim, eu acho que ele não... Ele confessou pra gente, antes do depoimento, eu fiz essa pergunta pra ele, porque era uma coisa, eu falei, olha, bicho, o que tem de diferente, né? Porque a diferença da guria de 10 para de 12 é mínima, é criança igual, da situação ali. Então, ele disse pra gente que ele não conseguiu estuprar a menina de 10 anos. Por isso que ele não estuprou. Não foi uma coisa assim de que ele poupou ela nem nada, ele não conseguiu. E aí eu fiz uma pergunta pra ele, falei, cara, mas então por que você matou a menina? Segundo ele, a menina gritava muito e ia chamar a atenção e ele acabar sendo descoberto. E esse foi o motivo da morte da menina de 10 anos. Mas não que ele não queria estuprar, ele não conseguiu. Isso ele mesmo disse pra gente aqui. Doutor, o senhor consegue então vê-lo como um psicopata? Aquele que é a psicopatia dentro dessas condições para quem está acompanhando a gente? Então é uma condição muito grave de personalidade, onde os fatores biológicos e sociais eles são preponderantes nesse desenvolvimento. Dentro dessas características da psicopatia, esse indivíduo traz aí alguns sinais lá desde a adolescência e segue. Mas a gente, assim, tem 3 eixos muito significativos dentro da psicopatia, que é a questão dos relacionamentos com os outros, a afetividade e o comportamento. E dentro dessas características, o que a gente tem? Uma pessoa egoísta, superficial, manipuladora, dominante, não consegue estabelecer vínculo afetivo, são frias, não sentem remorso. Quando ele diz assim, tô triste, como o senhor falou, né? Tô triste por quê? Porque ele vai ficar preso. Isso. Então isso tira a liberdade dele. Então ele está meio que triste porque isso de alguma forma feriu ali, né, a sua vida, mas não que ele esteja se importando, né, com a vida do outro, né? Então a frieza e esse sentimento essa caracterização de
calculista, articulado. É bem o perfil do psicopata. Então, o senhor acredita, assim, que ele seja esse psicopata? Então, assim, a gente não tem formação médica, apesar da gente estudar isso Sim. de forma superficial para trabalhar com homicídio. O que acontece? Tem algumas características desse criminoso que encaixam perfeitamente no que você disse. O primeiro é a ausência completa, total de remorso e empatia pela tragédia imposta. Certo. Outra coisa é que para conseguir as coisas que ele quer, não importa o dano que vai ser causado no meio do caminho. Então é mais ou menos a situação de se ele tem o desejo sexual, se a vítima vai morrer, vai sofrer, não faz diferença. O latrocínio foi um caso muito parecido com isso que você disse, doutora, porque o latrocínio que ele cometeu em Goiás, ele foi completamente manipulador, porque ele queria um carro para ele. Ele se passou por homossexual, marcou um encontro com um jornalista homossexual, pediu para o jornalista parar na estrada porque disse que queria urinar, enforcou o cara com a camiseta, pegou o carro do cara e foi embora. Sim. Então, assim, é uma situação de manipulação, igual você disse. O cara quer um carro, ele marca um encontro com uma pessoa que ele não conhece, que ele precisa de um carro, que não interessa o que ele precisa fazer, ele vai conseguir o carro e isso não vai fazer mal nenhum para ele não vai se sentir mal nem nada. Né? Agora, assim, eu suponho que seja uma psicopatia, não sei se é sociopatia, mas as características não são comuns aos seres humanos normais. Sim. Né? Até os homicídios que a gente trabalha aqui, as pessoas não são assim, não é comum você ter um criminoso com esse perfil. Exatamente. Isso até compõe aqui um pouco que a gente estava lendo aqui, tentando trazer muito aqui para o telespectador, é a questão do ponto da loucura e da normalidade. Verdade. Né? Então, eu gosto muito de pensar no psiquiatra forense, que vocês devem conhecer, que é o Guido Palomba. Ele fala o seguinte, a gente tem de um lado, então, a loucura, ou a normalidade, certo? De outro lado, a loucura, e no meio a gente tem essa zona fronteiriça. As pessoas que têm transtornos mentais sem um acompanhamento, sem uma medicação, sem um tratamento específico, elas podem sim ter esse agravamento do transtorno e vir a quebrar com a realidade, que é o que a gente chama, ele quebrou com a realidade. Eram os denominados loucos. Então vamos pensar que a senhora está andando nua na rua, andando sem, né, falando sozinha, então, ou seja, ela tem uma realidade interna, psicológica, e ela quebra com os valores sociais, morais, pertinentes numa sociedade. Então, ela quebra com essa realidade. Ela é denominada como louca, certo? O psicopata, ele não é louco e nem tão normal. Ele está na zona fronteiriça. Ele está na zona fronteiriça. Então, ele tem consciência do que ele está tem fazendo, consciência, mas não é uma consciência dentro da normalidade. Né? E aí, doutor, eu sou professora de psicologia jurídica e nas nossas aulas no curso de Direito é sempre um embate ali de discussão muito interessante, porque muitas vezes quando a gente olha esse perfil, é imputável, ele tem consciência. Total. E ele se articula, ele planeja, ele escolhe a vítima, né? Manipula, ao ponto também de que não ser uma pessoa uma pessoa que está sobre uma condição psicológica e assim, o mais grave, sem cura. Tá? Então, esse indivíduo realmente, quando a gente pensa em um psicopata, ele não pode voltar à sociedade de forma nenhuma, porque ele vai cometer novamente, ou quem sabe de outra forma, os crimes. Não tem tratamento, não tem nada, né, Elisângela? Não tem tratamento. Não tem, vai ter uma reversão desse quadro, ele pode ser uma pessoa melhor. Infelizmente, não. Gente, só vamos... Inclusive, eu vou aproveitar o gancho, na verdade, a gente tá falando de psicopata, serial killer, e toda semana eu e a Trícia, a gente vai trazer ou um filme ou um livro pra indicar pra vocês, e hoje eu trouxe isso aqui, quem já acompanha o Além do Crime sabe que a gente sempre dá umas dicas, né? Então eu vou aproveitar o gancho da doutora e já vou falar do livro hoje que eu trouxe, claro, da Dark Side, né? Que sempre publica sobre crimes, sobre
sobre terror, horror. E falando de serial killer, esse é um dos mais conhecidos, que é o Palhaço Assassino. Dá pra mostrar, Tânia, que beleza. Tá mostrando. E aí é um capa dura, belíssimo, e conta a história Baseado do no crime, Gacy, né? Que é muito pesado, matou 33 jovens, adolescentes, homens, de formas também bem tenebrosas, bem pesado mesmo. Sim. Quem gosta de true crime, é importante ler, quem trabalha com essa área também, né, doutora? Quem gosta de psicologia, vale a pena. Então é a dica nossa do Além do Crime de hoje, é o Killer Clown, do Terry Sullivan e Peter McKay, tá? Da editora Dark Side. Isso, Dark Side, como sempre, eu sempre chamo a atenção aqui, né, Trícia? Pra gente, vem com a gente, Dark Side, porque a gente sempre, eu leio e a Trícia também bastante. Então, vale a pena pra quem gosta de true crime, tá aqui a dica de hoje, tá bom? E até para aprender a se defender, né? Boa, E estudantes Trícia. de psicologia, estudantes de direito. Donas de casa, como eu. Tem que aprender, tem que aprender. E- Falando nisso em donas de casa, doutor, a residência da família era uma residência totalmente cercada, com cachorros de grande porte, cerca elétrica, uma residência de alto padrão, não havia falhas no muro, não havia absolutamente nada que parecesse que aquela casa seria insegura, né? Pelo perfil desse cidadão, a dificuldade, talvez, de entrar naquela casa fez com que ele se empregasse no local para observar as vítimas? Ou você acha que não, que isso foi uma questão de um péssimo acaso, né? Como é que você vê isso? Porque um criminoso normal, digamos assim, ele procura a facilidade, né? Ele procura a vítima mais frágil, ele procura a casa menos segura, ele procura facilidade. E como é que você vê esse sujeito, esse criminoso, que viola uma casa onde há tantas dificuldades, né? Tantos aparatos de segurança para que eu acho que nenhuma pessoa, esse pai que trabalhava como caminhoneiro, nenhuma pessoa imaginava que num bairro tão seguro e numa casa tão bem equipada houvesse algum risco para aquela família. Não, o que acontece? Não, primeiramente, a casa realmente ela tem todos esses ofendículos de proteção, apesar de que a cerca elétrica não estava funcionando. Todavia, como existia uma obra do lado muito mais alta do que a casa com andaime, esses ofendículos se tornaram quase inúteis, porque a cerca elétrica não funcionava. E do muro da casa, que ele tinha acesso pelo andaime, ele conseguia pular direto da janela do banheiro sem pisar no chão, onde está o cachorro, que foi o que ele fez, né? Ele usa um andaime, a cerca está desligada, ele anda por cima do muro e pula por dentro da janela do banheiro do lavabo. Ele em nenhum momento pisa no chão. E em Lucas do Rio Verde, ele também atacou a vizinha dele. Então, assim, eu não acredito que a dificuldade seja um incentivo. Eu acredito que, pelo contrário, quem está ali mais perto é mais fácil para ser atacado, num lugar ermo. Eu acho que a análise passa muito mais pela chance de ter sucesso e de não ser descoberto. Né? Eu até falo isso, puxando aí o que a doutora estava falando, da diferença de o que é loucura para o direito, né? Que é aquela parte de imputabilidade. O direito, a questão de você ser inimputável ou não é muito tranquila. É você saber que é errado o que você está fazendo e poder decidir fazer aquilo ou não. Independente da patologia que você tem, seja esquizofrenia ou qualquer outra coisa. Então, eu sinceramente, eu não acho que os ofendículos que deixam a casa protegida tenha servido de incentivo para ele escolher o alvo. Eu acho que era vizinho dele mesmo, como era vítima de Lucas Rio Verde e tudo mais. Mas isso mostra que ele estava com a inteligência criminal dele super aguçada, né? Porque ele... Não, foi planejado. Ele planejou a semana inteira aquilo lá. Ele falou, ele estava analisando a rotina das meninas, que hora que ia para casa, que hora que voltava. E a gente teve a mesma análise que a doutora aí teve.
de que se ele quisesse atacar as meninas, ele teria atacado antes. Ele esperou a mãe chegar, que é um perfil que a gente achava que seria vítima dele, e a mãe chega no dia do crime, né? No mesmo dia que ela chega, ele coloca em prática. Ele sabia por onde andar, ele sabia a janela por onde entrar, ele entrou e saiu pelo mesmo lugar, né? Então, assim, que ele planejou isso tudo muito bem planejado, a gente não tem dúvida nenhuma. Sim. Até porque se não fosse planejado, ele não conseguiria fazê-lo, né? E, doutor, por falar nisso, a gente tem, inclusive, eu queria mostrar o áudio do pai. Queria, na verdade, para quem não lembra, o pessoal deve ter rodou o Brasil todo, né, os jornais, mas eu vou botar aqui para o pessoal relembrar o áudio que o pai, ele parece que mandou para um amigo, né, para perguntar, para passar, porque as meninas não estavam atendendo, né? Parece que ele estava tentando entrar em contato, e eu queria saber também como é que o pai, né, entrou nessa história, quando o senhor que ligou para ele. Eu queria saber mais sobre isso, mas deixa primeiro a gente passar o áudio, o vídeo aqui. Estou chamando aqui. Tânia, pode dar ali, por favor? Ô, bicho, deixa eu perguntar pra você. Você tem algum amigo ali em Sorriso ali que faz uns corre pra gente lá, cara? Rapaz, eu tô desde sexta-feira, cara, de noite sem contato com a minha família lá, com a minha mulher, minhas filhas, cara, tudo desligado os telefones, louco. Eu já tô ficando preocupado aqui, cara. Eu mando mensagem, não me responde. Eu ligo no WhatsApp, não atende. Eu ligo no telefone normal, vai direto pra caixa de mensagem. Só que daí não tem nem como eu passar endereço pra ninguém, né, cara? Eu achei que você tava em Sorriso, eu ia pedir pra você ir dar uma olhada lá pra mim, lá, passar lá em frente de casa, olhar por baixo lá do portão, ver se o carro tá em casa, ver se tem algum movimento de gente lá. Rapaz, eu tô preocupado, cara. Desde sexta-feira, o último contato com elas foi na sexta-feira à noite. No sábado de manhã, ontem de manhã mandei mensagem, não me responderam, e nada, e sempre responde, cara. Levando um cara ali, que alguma coisa ele tem. Seguramente. Pois é, né, que a gente acabou de ouvir o áudio do pai das meninas, marido da vítima, e doutor, aquilo que eu estava ali falando, é um desespero, né? Você tá, trabalhando, trabalhador, caminhoneiro, e não consegue falar com a sua família, e de repente chegar em casa e ver essa cena. Eu soube que ele nem entrou, não é isso, doutor? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa participação, né, coitado do pai. O senhor pode falar pra gente? O que acontece? No sábado, a polícia já tinha ido até a casa, né? Porque como a gente... o pai ligou para a polícia, né? E explicou a situação, né? A polícia militar foi lá, os colegas da PM, e o que acontece? O pai tinha pedido para ver se tinha algum sinal de habitação na casa, e tinha 2 cachorros muito ferozes na casa, né? Muito ferozes, tanto que para a gente conseguir entrar na casa, a gente teve que chamar o bombeiro para lidar com os cachorros. Aí depois a gente conseguiu entrar. E o bombeiro, para lidar com o cachorro, decidiu abrir o portão para eles fugirem, porque eles desistiram de tentar imobilizar os cachorros, porque eles eram muito ferozes. E aí, o que acontece? Quando a polícia foi até a casa no sábado, o ar-condicionado estava ligado, o carro da mãe estava lá, tudo certinho, estava viajando, e isso foi repassado para o pai. Quando na segunda-feira continuou sem o contato, aí nós entendemos que era inaceitável a situação, que a gente ia ter que arrombar a porta e dar um jeito, a gente ia ter que entrar. Não bastava mais sinais de habitação, né? Porque não era comum ter 4 meninas, sim, todas aptas a manusear telefone, e ficar 3 dias sem responder o pai ou o marido. E aí o colega do bombeiro, quando conseguiu tirar os cachorros, ao entrar na casa, infelizmente, da janela da frente, já foi possível ver o corpo da menina de 12 anos. E aí ele imediatamente chamou a Polícia Civil. Quando ele falou pra gente no telefone que era, eu achei que eu não tinha entendido, né? A gente tem que ser sincero, porque a gente passa a vida inteira achando que nunca vai acontecer uma tragédia dessa. Eu achei que eu tinha entendido errado o que ele tinha dito. E aí eu pedi para ele repetir. A hora que ele repetiu, eu entendi a gravidade da situação. Fui até lá, a família estava lá, as irmãs da vítima, né, da mãe, estavam lá. O pai estava a trabalho, viajando no estado do Paraná, o pai é caminhoneiro. E foi uma situação terrível, né? Foi uma coisa assim, a gente não consegue nem imaginar a dor da família. O cara perdeu tudo, né? O cara saiu, deixou tudo em casa, durante a viagem eles tomaram tudo que ele tinha, né? De mais importante. Então, realmente é uma situação triste, né? A gente fica chateado de não conseguir impedir esse tipo de crime, mas pelo menos a gente conseguiu trazer uma resposta quase que imediata, tanto para ele quanto para a cidade, porque a cidade ia entrar no estado de pânico se esse cara não fosse preso. Sim. Né? Imagina uma cidade de 120 mil habitantes, 130 mil habitantes,
com um criminoso desse à solta, ninguém dormia mais na cidade. Ainda bem que a gente conseguiu para trazer um mínimo de paz, né, para a cidade, porque senão seria uma situação bem complicada. Doutor, eu tenho uma curiosidade, não sei se... o senhor conseguiu, assim, no momento que a gente investiga, eu sei que foi muito... O caso foi solucionado muito rapidamente, mas em algum momento, quando acontecem esses crimes, assim, que chocam o país, a cidade, né? Então, vocês têm acesso ao histórico familiar e infantil do criminoso? Olha, a gente tem acesso, porque a doutora sabe que os crimes de natureza sexual ou os crimes cometidos em âmbito doméstico, muito deles ficam na cifra negra da criminalidade, né? Eles não chegam ao conhecimento do Estado. Então, no interrogatório a gente pergunta para o criminoso a respeito da vida pregressa, mas é uma fonte que não é confiável, porque ele pode mentir, ainda mais um criminoso com uma personalidade dessa. Mas a gente analisa o histórico criminal registrado, se ele foi vítima de violência, se ele foi vítima de estupro. Só que, repito, estupros cometidos contra criança no âmbito de violência familiar, grande parte deles ficam na cifra negra. Para quem não sabe o que é cifra negra é o nome que a criminologia dá para os crimes que não chegam ao conhecimento das autoridades. Né? Então, é um crime que, se a pessoa não te relatar, ou não relatar para um profissional especializado, como um psicólogo, ou alguma coisa assim, ele acaba se perdendo mesmo. Você não sabe que ele ou denunciar, né? E te dificulta a entender um comportamento completamente fora do padrão como esse, desse rapaz que cometeu esse crime. Sim. Doutor, e assim, o que a gente sente falta também no Brasil deveria ter um banco de dados, né? Que, por exemplo, nos Estados Unidos já tem, desde os anos 70, um banco de dados de criminosos sexuais, né? Aqui no Brasil a gente precisa com urgência ter um desse, não precisa não? Não, o que acontece? No Brasil está sendo montado, mas existe uma resistência legal muito grande no Brasil. No Brasil tem muita gente que dá a vida para defender bandido. Né? Passa a vida brigando com todo mundo, porque sinceramente eu não consigo imaginar nenhuma ofensa à dignidade da pessoa se ela cometeu um crime sexual, você guardar o DNA dela no banco de dados, até porque só está lá esse DNA porque ela cometeu um crime de natureza sexual. Correto. Não é todo brasileiro. Esse banco de dados, para o pessoal entender, não é o DNA de todas as pessoas do país. Isso. Eles querem criar um banco de dados de pessoas que já estupraram outras pessoas. Correto. Que é uma coisa no minimamente sensata. Ainda assim existe muita resistência, mas no Brasil está sendo criado, nós estamos engatinhando nisso, né? Mas felizmente parece que agora a coisa começa a andar, porque no Brasil tem algumas posições legais que sinceramente fica difícil de compreender, até para a pessoa mais simples. A insanidade que na minha humilde opinião, você lutar com unhas e dentes para impedir que se crie um banco de dados com DNA unicamente de pessoas que estupraram outras pessoas. Mas no Brasil, graças a Deus, parece que lentamente, né, como diria a música, com passos de formiga e sem vontade, a gente começa a caminhar para montar esse banco de dados finalmente. É verdade, doutor. Não dá para entender a quantidade de pessoas que se mobilizam para defender bandidos e o número tão pequeno de pessoas que se mobilizam para defender ou para amparar essas vítimas, né? Porque a família que ficou tão vítima também quanto aquelas que perderam a vida. Com certeza, esse pobre pai, essas tias, esses avós, eles precisam de muita ajuda e provavelmente não recebem, né? É um dano emocional para sempre, né? Não tem mais como. O sujeito não entra mais na casa dele, ele não tem coragem, provavelmente, de ter filhos mais na vida dele. Ele provavelmente não vai ter coragem de ter uma nova família e continuar viajando, o trabalho dele que é viajando, ou seja, simplesmente acabou com a vida do sujeito, a vida da família inteira. E se não fosse preso tão rápido, acabaria com a vida da cidade também, né, doutor? Que esse rapaz ia continuar matando, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida, porque ele vem matando desde 2005. Pois né? doutor. A primeira vítima que a gente sabe, né?
que a gente sabe, porque esse rapaz é do Maranhão, ele é do Maranhão, ele desceu ele do Maranhão, já foi vem, até ó. Goiás, matou um cara em 2005, em Goiás, aí depois tentou matar uma mulher em Lucas, outra em Sorriso, vai lá saber quantas pessoas esse cara matou Que não nesse foi, caminho É verdade. do não foi Maranhão pra cá. evidenciado. Sim. Então que ele mataria novamente, eu não tenho dúvida nenhuma, Parece que já nenhuma estava mesmo. acostumado, né? Parece que já estava acostumado, né, doutor? É que parece que... Sim, ele desenvolveu um modus operandi. Isso, e parece... E assim, quanto a família se recuperar, assim, a gente deseja que a recuperação se dê da melhor forma possível, a gente torce para que tudo dê certo, mas todo mundo sabe que ninguém consegue se recuperar completamente numa situação dessa. Não tem como. Isso não é Né? possível. Igual você falou, a pessoa perdeu tudo que tinha, não tem possibilidade nenhuma. E eu acho que cabe ao Estado, né, se colocar à disposição, o Ministério Público colocou à disposição da família da melhor forma possível. E a vítima de recuperação, Rio Verde? Teve uma coisa que eu aprendi trabalhando no homicídio: a recuperação passa pela condenação e pela punição do criminoso. Por isso que essa política de descriminalização de tudo no Brasil é tão maléfica, porque ela é maléfica até para a vítima. E- Pode falar, doutor. Não, pode não. Não, é porque, para complementar, na verdade, eu queria que a psicóloga falasse justamente como é que fica a cabeça dos familiares, né? Principalmente desse viúvo, pai, né? Sim. Que perdeu tudo, como o senhor estava falando. É uma perda super difícil, provavelmente é um luto difícil de lidar. A gente tem um luto aí normal e um luto patológico. Tornam-se vulneráveis emocionalmente para um adoecimento a longo prazo. Quem sabe o desenvolvimento de uma ansiedade, de uma depressão. Então, é muito possível isso. É claro que fica ali um vazio, né? Tem uma ferida ali que muitas vezes os indivíduos da família conseguem até retomar o trabalho, retomar algumas atividades, mas com certeza em momentos mais específicos, em datas mais comemorativas, E foi muito essa perto dor do Natal, volta, né? Pois Um mês antes Sim. do Natal. Doutor, olhando a tela aqui e vendo essas crianças, essas meninas, Lindas toda a essas vida. criancinhas, como é que funciona a cabeça de um sujeito que olha crianças e tem desejo sexual por essas criancinhas? Olha, eu sinceramente, eu não sei como te responder essa pergunta. Sim, porque o que a gente sabe é que existe, né? Tanto existe o desejo que há o abuso, né? E eu acho que os médicos devem ter uma explicação patológica que para isso, né? Eu sinceramente, eu não tenho qualificação para responder o motivo. O que eu te garanto é que existe o desejo, tanto que existe o abuso. Agora, o motivo disso ocorrer, aí vai ter que o pessoal especializado explicar, né? E assim, eu acho que até hoje isso não está muito bem conhecido, porque senão eles já estavam tentando resolver esse problema, né? Então, assim, a doutora aí é muito mais qualificada do que eu falar disso. Fala um pouco, mas né? o que a gente sabe é que acontece. Na prática existe esse tipo de sentimento. Doutor, uma pergunta de telespectador. Ele foi indiciado por quais crimes? Olha, ele foi indiciado pelos homicídios qualificados, das 4, né? Algumas qualificadoras diferentes de uma das outras, né? Eu refleti muito, sinceramente. A princípio, eu até imaginei que eu não a colocaria qualificadora do feminicídio, mas por final eu entendi que havia um desprezo completo à condição das mulheres ali. Com certeza. E aí eu entendi que aqui eu aplicaria. Ele foi indiciado pelos estupros de vulnerável e pelos estupros, né? Indiciado, porque o promotor denunciou ele por 4 estupros de vulnerável, né? Eu indiciei ele por 2 de vulnerável e 2 estupros comuns. E também pelo vilipêndio ao cadáver, né? Porque ele estuprou os corpos sem vida depois. Sim. Né? Então, assim, teve estupro com vida e teve estupro sem vida também. A perícia constatou isso. Então, esses crimes, ele também foi denunciado. Esse rapaz, ele não sai mais da prisão, né? Ele vai ser condenado, certamente. A quantidade de provas é absurda em desfavor dele. Mas a discussão técnica aí
ela girou, ela era muito tranquila a tipificação, ela girou em torno de existir ou não qualificadora de feminicídio. No final, depois de analisar as provas, depois de ver ele falando das vítimas, eu entendi que havia sim uma condição de desprezo ao sexo feminino e acabei colocando a qualificadora de feminicídio. Sim. Doutor, só a última pergunta aqui de telespectador. Depois de revelada a identidade desse sujeito e a descrição do modus operandi dele, apareceram mais vítimas, mais indícios de que ele tenha cometido ou que crimes parecidos tenham ocorrido em outros lugares? Olha, não apareceu aqui na nossa região, né? E nós não fomos procurados por nenhum colega. O que ocorre é que, né, agora nós recolhemos sêmen dele das 3 vítimas e esse material está à disposição. Então agora, como esse caso ficou famoso, qualquer colega do Brasil que tiver algum caso em aberto com material genético apreendido consegue fazer a comparação, né? Então pode ser que apareça, mas até o momento ninguém me procurou, não. Ainda mais ele do Maranhão, que o senhor falou que ele é do Maranhão, né? Ele saiu do Maranhão. Já vem fazendo um rastro. E a outra coisa é que ele, na verdade, ele conseguiu escapar da polícia de Rio Verde, né? É impressionante ele ter conseguido escapar depois desse crime que ele cometeu numa casa onde havia outras mulheres, né? Porque ele conseguiu escapar do crime contra o homossexual numa noite escura, onde ele rouba o carro e... Assim, numa rodovia talvez fosse mais difícil de encontrar. Mas numa casa com outras mulheres, ele tendo cometido um crime de estupro e a tentativa, né, de tirar a vida dessa moça, a polícia não ter conseguido prendê-lo fez com que ele se sentisse o super-homem, né? Mas é só para esclarecer, em 2005 ele foi preso. Ele já havia sido preso. Em 2005 ele foi preso e 4 meses... Ele foi preso por um latrocínio. 4 meses depois ele foi colocado em liberdade. Então, assim... E qual seria a desculpa para... A pena mínima de latrocínio é 20 anos de reclusão. Pois é, qual seria a desculpa para ele ser colocado em liberdade? Eu não posso falar porque não é um procedimento que eu trabalhei, entendeu? Sim, mas o que você imagina? Aparentemente, um excesso de prazo na instrução, algo nesse sentido. Quanto com a situação de Lucas Rio Verde, tem uma coisa que tem que ser esclarecida, que foi uma inverdade que propagou muito. A polícia de Lucas identificou quem era ele imediatamente. Imediatamente, eu sabia disso aí. Mandado de prisão. Eles conseguiram mandado de prisão imediatamente. Ele fugiu de Lucas Rio Verde para Sorriso de bicicleta na rodovia. E quando a polícia de Lucas Rio Verde avisou pra gente que ele poderia estar aqui, nós passamos mais de um mês procurando esse cara. Então, Só que qual é o problema? Ele estava trabalhando numa obra e morando na obra. Ele não saía de lá. Então era quase impossível você encontrar ele. Então ele trabalhava. Nós ficamos mais de um mês procurando esse cara. Nós rodamos banner de procurado dele nos grupos de WhatsApp de Sorriso. E não encontramos. Não, então vamos fazer justiça que é a polícia de Lucas do Rio Verde, porque a maioria das pessoas atribui alguma culpa, né, à polícia, mas ele foi identificado, o mandado foi expedido, vocês foram alertados, agora ele foi muito esperto ao encontrar moradia no trabalho, né? Ele foi... Outra coisa, tanto a polícia de Lucas do Rio Verde fez um excelente trabalho, que quando eu digitei o nome dele para consultar, já apareceu o mandado de prisão, quem ele tinha atacado, o que ele tinha feito, qual era o modus operandi, que ajudou muita gente a já descobrir que era ele aqui também. Sim. Agora, voltando àquela pergunta para a doutora, para ela responder, que a gente fez, a Trícia fez também, sobre esse desejo do psicopata, esse desejo, né? Eu tinha feito para a senhora, doutora. Falou doutor, Não, eu falei doutora. Foi?
E aí a gente acabou... entendeu, doutor. Eu entendi, doutor. Mas aí, então, a senhora pode explicar pra gente isso? Como é que funciona essa mente criminosa, doentia, né? Que deseja uma criança que acomete o ato, enfim. Sim. Eu estava aqui quando o doutor estava falando aí sobre a polícia em busca dele. Ele estava sempre sendo simplesmente o psicopata, né? Ele simplesmente achou uma brecha, já com essa intenção de se resguardar, de se esconder, né? E ali possivelmente já foi observando ali a possibilidade de um ataque novamente. Ele é um predador, né? Um predador é isso. Ele observa, ele avalia, ele calcula para poder atacar a vítima. Eu espero que ele seja condenado e nunca mais saia da cadeia. Vai atualizar. Só para finalizar, então, é muito complicado a gente definir por que um psicopata estuprou aquela criança, né? A gente entende... a gente consegue ainda entender quando ele faz isso com a mãe, que era a sua principal vítima. Sim, desejou ali, né? Não, mas o que eu quis lhe perguntar é porque a frequência de estupros a menores está aumentando absurdamente. Numa linha geral, assim. Tem alguma explicação para um sujeito olhar uma criancinha e ter desejo? Então, na psicologia tem, né? Tem, a gente encontra muitas respostas na psicologia. Gente, volta àquela questão da normalidade. Passa-se por um transtorno de personalidade, a pedofilia. Então, esse sujeito, aí a gente foge um pouquinho do crime, pra gente não achar que ele também é pedófilo, que não é o sentido aí. Não foi o foco, não é o caso. Mas a pedofilia é um transtorno psíquico em que esse indivíduo realmente ele busca a criança, especialmente as menores, jovens, para a realização sexual. Mas fora isso, tem toda uma modelagem para cercar essas crianças. Então, a vítima são as crianças. E aí ele faz por quê? Porque tem uma desordem psicológica. Não era o alvo dele, mas mesmo não sendo o alvo, ele aproveitou, ele estuprou, né? E ainda tentou porque ele é um predador. Estuprar uma criancinha. Porque ele é um predador. Que ele não conseguiu. E ele estava em busca do prazer. O prazer dele é sádico, entende? Ele gosta de ver a vítima sofrendo, né, ali naquele movimento. Pra gente, que nós somos pessoas normais, aparentemente, isso foge a uma normalidade, porque a gente não faria isso. Mas para ele, não. Então, naquele momento, vamos dizer, de êxtase, e no momento do ato em si do crime, aquilo foi... Eu acredito que, como o doutor colocou, não era o objetivo, mas as circunstâncias o fizeram fazer. E é claro que ele tem prazer, porque o entendimento e a relação dele de sexual, de instinto, de desejo, de prazer, é totalmente diferente. E outra coisa que eu queria lhe perguntar, um sujeito chegar a ponto de conseguir, numa única noite, ter relações sexuais com 3 mulheres diferentes e ainda tentar mais uma... Aí é pós-morte, né? Que aí depois voltou e ainda cometeu. É um crime bárbaro mesmo. Mas assim, em nível de excitação, qual é o homem que consegue ter tantas ereções numa única noite? É uma loucura. O lance que eu tava falando no início foi da parafilia, né? Que a maioria desses serial killers, desses psicopatas tem, né? Apresentam também. Gente, rapidinho, que daqui a pouquinho a gente tá caminhando pro final. Eu preciso mandar um beijo. A atriz também vai já mandar os beijos pra todo mundo. Tinha muita gente acompanhando a gente no YouTube. Doutor, tem muitos agradecimentos pro senhor, tá? Por ter tirado esse sujeito da sociedade. E aí, né? Aí, por exemplo, mandaram falando muito bem do doutor, né? Do Bruno França. Mandaram um abraço pra professora, que é professora também, né? Coordenadora lá da UBRA. Pra minha professora, o pessoal entrou aqui no chat, né? Sim. E também pra Trícia, mandaram um beijo pra mim. É o Nato Teixeira, tô tentando me lembrar, porque o chat saiu. Muita gente entrou no chat ao vivo e depois saiu. Muita gente elogiou aqui o programa. Estão gostando bastante. Gostando bastante. E eu quero só reforçar pra que vocês aí de casa
casa que estão assistindo a gente ou pela TV ou pelo YouTube do D24, que acessem, busquem a gente no Instagram também, tá? O @ é Além do Crime Podcast. É super fácil, bem facinho. E amanhã já vai estar no Spotify, isso que eu queria lembrar legal. também. Pra quem quiser acompanhar, só colocar lá, Além do Crime Podcast, é só o nosso. Então, por favor, né, valorizem e prestigiem a gente aqui da região norte, né, Trícia, não é isso? É verdade. Doutor, e olha, nós queríamos agradecer demais, né? Nós sabemos que o senhor já está trabalhando desde as 6 horas da manhã. Verdade. E tá com a gente aqui, né? nós queríamos agradecer demais e desejar um bom descanso para o senhor. Temos alguns minutos, vamos concluir com a psicóloga agora. Mas se eu quiser dar as considerações finais, né? Não, eu que agradeço, né? É um prazer participar aí do programa de vocês. A gente torce para nunca acontecer algo assim, né? Mas fica feliz de que a polícia está pronta caso aconteça. Que foi o que aconteceu nesse caso. Sim. Deixar um abraço para vocês aí, eu estou à disposição. Muito obrigada, doutor. Parabéns, doutor. E mais uma vez, muito obrigada por tirar esse sujeito da sociedade. Da sociedade, né? Obrigada mesmo. E um abraço para todo mundo. E um abraço para toda a sua equipe. Mato Grosso, que está acompanhando a gente também, né? Obrigada mesmo. E uma boa noite, um bom descanso. Bom descanso para o senhor. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Agora, as considerações finais da nossa psicóloga Elisângela Mota. Tem pergunta? Sim, desculpa. É porque a gente já liberou o delegado. A gente desde 6 horas. Ainda tem um tempinho ainda. A gente liberou o delegado porque eu entendo que as perguntas para ele seriam, digamos assim, mais iniciais, se a gente for fazer uma pauta. É verdade, uma cronologia, né? Verdade. E para ela, as posteriores. Doutora, pergunta-se aqui para a senhora, a senhora já disse que acredita que esse sujeito é um psicopata, né? Que ele está numa personalidade limítrofe, né? Sim. A pergunta é, por que tantos colegas tentam alegar insanidade para livrar esse tipo de bandido da cadeia? Bem complicado. De telespectador. Né? Complicado, porque hoje, inclusive a gente debate um pouco sobre isso nas aulas. Quando a gente hoje fala muito mais da questão de saúde mental, que isso vem à tona, né? Então, já tem um tempo, isso é utilizado como esse artifício para justificar os comportamentos que quebram com, né, as questões jurídicas e sociais. Então, o que eu sempre oriento os nossos alunos? Sim. É que a gente tenha muito, e especialmente, né, na área do direito, que eles tenham muito cuidado, porque assim, é claro que o direito tem abertura, né, aquela brecha no direito, você sabe bem disso, e que se pode tentar justificar, mas do outro lado existem profissionais, peritos, existem recursos que podem ser utilizados, solicitados, para que se investigue essa personalidade, para que se investigue a real motivação desses crimes, daquela situação em si. Então, não é todo... A gente não pode achar que determinados assassinatos, enfim, qualquer tipo de crime, seja justificado plenamente por uma questão psicológica. Não pode. É claro que temos, sim. Se a gente está diante, por exemplo, de um esquizofrênico que tem uma crise, que nessa crise ele acaba se sente perseguido e acaba cometendo um homicídio, isso é plausível de investigação e óbvio também que ele vai ser, vamos dizer, o processo vai ser conduzido à luz da psicologia jurídica e também nesse campo. Mas, assim, é um recurso que se pode usar, mas, mais uma vez, ninguém consegue mentir sobre o seu jeito de ser, sobre o seu DNA psicológico. Então, há evidências, todo crime deixa evidências, e essas evidências precisam ser investigadas
da melhor forma possível. Não só criminalmente, mas também comportamental, no comportamento. E aí que a gente muitas vezes abre essa interrogação e aí os peritos vão, né, os especialistas na nossa área, vão dar o suporte necessário. E se isso vai ser utilizado numa decisão final do juiz, é a parte. Que explicação maravilhosa, né? Então a gente só tem a agradecer aqui a psicóloga Elisângela Mota, coordenadora do curso de psicologia da Universidade Luterana, Isso, a UBRA. Verdade. São sempre nossos parceiros aqui também, né? Um beijo para a professora Maria Aparecida, que vem, tá tomara lá. que semana que vem ou na próxima a gente vai trazê-la. Um beijo para ela, E lembrando, nossa colega. né, Trícia, que semana que vem a gente vai falar um dos casos, né? Vai ter a delegada da mulher, de crimes contra a mulher aqui, e nós vamos falar sobre o principal caso da Julieta Hernandes, né? Aquela atriz venezuelana que foi assassinada, né? lembro. E a gente vai conversar sobre esse caso e outros casos também de feminicídio, enfim, crimes contra a mulher. A gente espera que vocês acompanhem a gente de novo, quinta-feira, a partir das 20 horas, aqui no D24, no portal, e também na televisão, né? Tem a nossa reprise, que é quando, Trícia? Quem perdeu hoje? A reprise é domingo à noite. Domingo Olha, à maravilhoso. Tá todo mundo em casa, descansando. Se você não quer assistir mentira, quiser assistir um pouco da verdade, sintonize no 27.1 ou 78 net para assistir a reprise do nosso Além do Crime. E eu queria pedir a vocês para compartilharem, comentarem, né? E se inscrever no canal, ativar sininho, pra gente fazer esse canal crescer. Por favor, gente, é isso mesmo. Repetindo o que a Trícia falou, comentem aqui, porque quando vocês comentam agora, sai no chat ao vivo. Sim. E aí não aparece no comentário. A gente quer que vocês apareçam no comentário. Então, terminou aqui, comenta, gostei do episódio, parabéns, doutora. E eu queria também pedir pra vocês que vocês comentem qual o livro, qual o filme ou qual a série que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui pra vocês. Ih, eu já tenho. Tá? Porque... Vários. Não, porque em breve nós vamos ter sorteio dos livros. Então, Muito nós em gostaríamos... breve. Na quinzena, né, Trícia? Não. Quando Em breve, a em gente breve. tiver mais adesão, por enquanto a gente só vai indicar. Isso. Quando a gente tiver mais adesão, vai sortear. Legal. Mas eu vou confessar aqui pra vocês que eu tô falando isso porque eu já estou pensando em trazer alguns livros. Ei. Ah, mas eu quero também. Também. Olha que ela tem que sortear, né? Já tô pensando em comprar Show. alguns livros. Além da nossa xícara. Isso aqui eu não lembro, tem segredo. Vai vir umas Olha, xícaras tem coisa boas. boa aí. Tem coisa boa vindo. Então, Olha. gente, compartilhem, né? Compartilhem, gente. Vamos fazer Trícia. esse canal crescer. E se alguém de vocês quiser patrocinar o Além do Crime, Trícia, já nós te falou estamos mais? super abertos. Podem entrar em contato com a gente no 988551222 e... No próprio Além do Crime, @Além do Crime Podcast no Instagram. É super fácil, tá, no gente? Instagram da Bruna Chagas. Comunicação. No Instagram da Trícia Tadros, Instagram, né? Trícia Tadros. Qual é o E seu eu da doutora Elisângela. O meu Instagram é @ElisângelaMotaPsi. Isso, bem facinho. Agora nós não temos mais tempo. Vamos pedir para Bruna Chagas encerrar esse programa, agradecendo a audiência de vocês. Meninas, obrigada, tá? Obrigada a todos que acompanharam. Um abraço ao pessoal da Ubra. A gente é que agradece o pessoal da Ubra que sempre tá com a gente. Então, gente, lembrando... Agradecendo não só o pessoal da Ubra, quanto as outras faculdades. Sim, temos vários. também, Vários parceiros aí do Além do Sim. Crime. Então, gente, reafirmando aqui pra vocês, no próximo encontro, quinta-feira, 20 horas, no portal D24 ao vivo e na TV Record News Manaus, TV Diário do Amazonas, não é isso? Então, gente, a gente espera vocês. Até a próxima. Um beijo, bom final de semana pra todo mundo. Tchau, tchau.